gente tá me perguntando, quem assistiu a série de Laodiceia tem me perguntado como é que foi aquele sonho a respeito da maquiagem, né? Então, assim, é muito interessante esse assunto, eu acho importante eu estar contando para vocês. Isso aconteceu quando eu estava morando no Wildwood, lá nos Estados Unidos, que no início da minha jornada cristã, eu decidi entregar tudo para Deus, eu decidi não usar mais joias e não me adornar. E eu entendi que a maquiagem era um adorno, então eu não usava mais. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, depois da perda de um bebê, que eu tive um aborto espontâneo, eu fiquei com um pouquinho de depressão, eu fiquei muito mal, me sentindo para baixo, me sentindo feia, com olheira. E aí eu comecei a ser tentada a voltar a usar maquiagem. Eu pensava assim, será maquiagem cristã? E aí eu comecei a ver muitas na igreja que usavam uma maquiagem mais discreta, que se adornava assim, por exemplo, a sobrancelha, eu achava minha sobrancelha muito feia, então eu dava uma pintadinha na sobrancelha, aí eu tirava a olheira aqui dos olhos e passava blush para ficar mais corada. Então era a maquiagem que eu usava, era bem discreta. E eu fui voltando. Só que aí eu comecei a querer usar batom também um pouquinho, bem suave. E aí foi indo cada vez mais. Eu senti que cada vez é como se pedia algo mais. E eu comecei a passar um rímel suave. E aí, sabe, é como se fosse um pouco insaciável. A princípio era só para tapar a olheira. E aí foi indo a sobrancelha, eu comecei a pintar muito a sobrancelha. Cheguei a passar até aqui para não ficar diferente. E aí, sabe, foi indo. Então eu tive um sonho. Esse sonho foi muito revelador. Foi assim. Eu sonhei que eu estava numa trilha bem de um lugar bem natural, assim, uma trilha muito bonita e era um caminho assim largo. E aí tinha mais gente comigo, tinha alguns amigos. E aí eu caminhava nessa trilha, só que aí a trilha ia ficando cada vez mais estreita. E ela ia ficando estreita e começava a ter muitas rochas, muitas pedras para pular. Eu tinha que passar pelas pedras e tinha hora que tinha riozinho assim que molhava até o joelho, eu tinha que entrar e cuidado para não escorregar, porque tinha muitas aquelas pedras na água que tem aquele lodozinho, né? Aquelas algas que escorregam, então eu tinha que ficar tomando muito cuidado e foi ficando cada vez pior isso, e começou a ter subidas e não chegava e eu começava a ficar cansada e eu comecei a perceber que algumas coisas eu tinha que deixar para trás, só que foi muito interessante, porque quando passou aquela parte difícil, de pedras e subida e de rochas e escorregando e quase caindo, tropeçando e ficando bem apertado, que eu lá de longe eu avistei a praia. Eu avistava a praia e falava, gente, a praia tá logo ali, falta só esse pedaço, que maravilha! E aí, assim, era paradisíaca a praia. Era um mar, assim, extremamente azul. E onde nós estávamos, a trilha estava meio escuro. Era dia, mas estava escuro. Estava com muitas árvores, então era um lugar úmido, escuro, escorregadio, assim. E ali estava bem claro, dava para ver o sol e o mar. Aqui dava já para escutar. E foi então que eu me dei conta que eu tinha esquecido algo. Eu esqueci a minha bolsinha. Era como se fosse uma bolsinha assim. Era uma nécessaire, mas era um pouquinho mais redonda. Era uma bolsinha assim que eu havia esquecido. E eu pensei nessa bolsinha. E na hora que eu lembrei que eu esqueci a bolsinha, eu não me dei conta do que havia dentro da bolsinha.
Então eu falei, gente, eu tenho que voltar, eu tenho que pegar minha bolsinha, eu tenho que pegar minha bolsinha. Eu desesperada por aquela bolsinha. E eu voltava o caminho. Eu começava a voltar, 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 voltar. E eu voltei assim, uma boa parte, as partes difíceis, eu consegui subir, eu voltar, mas eu senti um desespero por aquela bolsinha. Não posso chegar lá na praia sem a bolsinha, eu preciso da bolsinha. E eu voltei, e até que eu cheguei num lugar que havia uma casa, onde já estava mais largo a trilha, mais fácil, e tinha uma casa antiga, uma porta grande, e eu batia, batia freneticamente nessa porta e me deixa entrar, eu preciso pegar minha bolsinha. Eu havia esquecido a bolsinha dentro dessa casa. E eu batia, eu quero entrar, eu preciso entrar. Aí, eu não lembro se era um homem que abria, eu acho que era um homem que abria, um homem assim, cheio de tatuagens, bem mundano assim, fumando, bebendo. Falava, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui? Parecia ser alguém que eu conhecia. E aí eu falei, eu preciso pegar minha bolsinha, só minha bolsinha que está lá no banheiro, deixa eu pegar, por favor. Não queria deixar eu entrar. Falou que não era para eu estar ali. Aí eu insisti, ele deixou eu entrar. E tinha muita gente na sala, estavam assistindo televisão, jogando videogame e comendo e fazendo tipo uma festa ali dentro. E aí eu corria pro banheiro e eu pegava a bolsinha, ai minha bolsinha, consegui pegar. E eu abria a bolsinha e o que tinha dentro da bolsa? Minhas maquiagens. Eram minhas maquiagens que estavam dentro da bolsa. E ali eu senti que eu estava tão apegada a estas coisas que eu precisei voltar e largar tudo, porque eu não conseguia sair nem chegar no caminho, no final do caminho sem a maquiagem. Eu precisava daquela máscara, senão, que horror, eu vou sem ela. Ai, peguei a bolsinha e eu peguei aquela bolsinha e tentei sair daquela casa. E não me deixaram sair. Me agarraram pelo braço e falaram: agora você vai ficar aqui, porque você entrou aqui, você voltou para cá. Agora você pertence a nós, você vai ficar aqui. E, e eu não lembro muito bem depois dessa parte. Eu só lembro que eu não conseguia sair e fiquei angustiada e eu entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu entendia. É porque eu vim atrás dessa bolsa maquiagem, então eu desviei do caminho, voltei para trás do caminho estreito, voltei, estava indo, mas voltei por causa do meu apego aos adornos exteriores, ao eu, a gratificação do eu, porque a vaidade foi isso, ficou bem claro para mim e eu acho que eu acordei em seguida. Mas esse sonho para mim foi muito revelador e eu não tive como esquecer. Eu contei para algumas amigas e essas amigas sempre falaram para eu compartilhar esse sonho, mas eu sei que muita gente pode achar meio, ai, nada a ver, não tem nada a ver isso aí, que sonho doido, nada a ver. Mas eu sei que muita gente vai entender. Os sábios entenderão. E muita gente vai se identificar com isso, com essa dependência que a gente acaba tendo da vaidade e de querer arrumar o nosso rosto para estar melhor, porque a forma que Deus criou não foi legal, não tá muito bom, não tá suficiente. Ele fez aqui, não fez muito bem aqui, aqui tá errado, então deixa eu dar uma arrumadinha. E a gente vai e passa a maquiagem para dar uma ajuda para Deus, uma arrumadinha. E para satisfazer o nosso eu, atrair a atenção para nós mesmos. E realmente foi isso que aconteceu comigo. Porque na vida real, eu fui me afastando cada vez mais de Deus depois de ceder neste ponto da maquiagem. Eu cedi, fui cada vez mais, cada vez mais. E voltei a comer muitas coisas ruins. Foi indo um passo para outro passo, para embotar a minha mente e me afastar de Deus. E eu acabei fazendo aquela maquiagem definitiva na sobrancelha
que é como se fosse uma tatuagem, mas é como se fosse uma tatuagem que sai de 2 a 3 anos. E eu acabei fazendo isso, sabendo que não devemos marcar o nosso corpo. As minhas tatuagens que eu tenho, eu fiz na ignorância. Eu não sabia que não podia marcar o corpo, eu não era cristã. Mas agora eu já sabia, eu já tinha a luz e eu não segui. Eu quis gratificar o meu eu, a minha vontade, sabendo que Deus diz na Bíblia: não marcarás o teu corpo. E eu marquei o meu. E foi uma decadência muito grande somente por causa disso. Parece algo tão pequeno, não parece? Mas foi uma decadência. A queda espiritual foi grande e minha família sentiu e todos ao redor sentiram isto. E quase destruiu minha família, meu casamento, por causa de ceder em um ponto o qual eu já havia recebido luz e resolvi entristecer o Espírito Santo e não seguir a luz. E aí foi passo por passo desviando do caminho, indo para mais longe, ficando presa e eu não conseguia mais voltar. Não conseguia. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me despertou e me acordou para me mostrar o que eu estava fazendo e o perigo que eu estava correndo de me perder. E em janeiro desse ano, na DYC, a conferência de jovens que teve em Minas Gerais, Deus falou fortemente comigo num sermão: você desviou do seu caminho. Você ainda tem chance de voltar e pode ser a sua última chance. E também é por esse motivo que eu me rebatizei. E eu queria compartilhar isto com vocês, porque muitos podem se identificar com isso, podem estar passando por algo assim, cedendo em pontos leves, pequenos. Mas isso entristece o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é entristecido, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. E aí a gente começa a não ouvir mais a voz, os apelos do Espírito Santo. E as trevas são grandes, tremendas. E foram muitas coisas ruins que eu fiz depois disso. Eu não voltei para o mundo, eu não voltei a usar drogas, eu não voltei a beber, nada disso. Mas dentro da igreja, eu estava vivendo como um Laodiceia, uma falsa religião exterior, e dentro do meu lar, sem amor, sem misericórdia, sem paciência, sem mansidão, sem os frutos do Espírito, sem o caráter de Cristo, sendo uma pedra de tropeço aos outros que estavam ao meu redor, e não sendo uma boa esposa, não sendo uma boa mãe, sendo infiel a Deus, infiel ao trabalho, sendo infiel e estando distante da luz, distanciando cada vez mais. Então não faça isso, irmãos. Eu quero deixar esse recado para vocês. Não caiam neste erro, não pensem que um pecado, que uma luz rejeitada pode ser algo pequeno, é só essa comida, é só uma maquiagem. O que é isso? É só um batonzinho, é só um blushzinho, é só um rímel. Isso pode te desviar do caminho, porque Deus fala para não marcarmos o nosso corpo. E a maquiagem, nós estamos marcando o nosso corpo, pintando o nosso corpo. E não há outro motivo para usarmos a maquiagem a não ser atrair a atenção para nós mesmos. E muitas mulheres, muitas, são lindas já, não precisam disso. E começam a se pintar e acham que estão mais bonitas. E não estão. Porque a pureza vai se distanciando. Você olha para uma mulher maquiada, você não vê pureza. Você olha para uma mulher sem maquiagem, sem adorno exterior, assim, mas um espírito manso e quieto, sabedoria, uma mulher virtuosa que fala com sabedoria, ela não precisa usar maquiagem, ela não precisa atrair atenção por isso, ela vai atrair a atenção
pelos seus gestos, pelos seus atos, pela sua bondade, pelo seu espírito manso, pelo seu amor ao próximo. É isso, esse é o adorno que precisamos. E eu convido você para que faça a vontade de Deus nesse ponto também, por mais que pareça pequeno, para que Deus possa te usar e não ser pedra de tropeço e te use para ser um exemplo do que é o verdadeiro adorno interior, espírito manso e quieto. E eu vou gravar outro vídeo mais para frente contando mais detalhes para vocês poderem entender o porquê eu me rebatizei este ano, essa semana. E eu honro e glorifico a Deus por esta chance que Ele me deu de voltar para o caminho. E eu não quero sair. E peço que todos vocês orem por mim para eu ficar firme, porque firmeza era algo difícil para mim. Mas Deus tem me ensinado. E graças a Deus me deu um esposo que é muito firme. E aí me ajuda nesta minha fraqueza. Obrigada a todos vocês que me acompanham, que oram por mim, que se preocupam comigo, com a minha salvação e a da minha família. Muito obrigada. E eu espero que possa ajudar alguns de vocês ou todas vocês este meu testemunho, este meu sonho que eu tive. Deus abençoe.